Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aí das ciências morfofuncionais aplicadas ao sistema nervoso. Hoje vamos abordar aí dois sistemas extremamente importantes, tá? Primeiramente falaremos aí de sistema motor, tá? No sistema motor vocês vão aprender aí um dos mecanismos mais importantes que a gente tem aí na geração de estímulos nervosos, tá? Chamado de sinapses. E a parte do sistema nervoso sensorial, veremos aí bastante informação vinculado principalmente aos órgãos do sentido, né? Então, a visão, paladar, olfato, audição e tato, ok? Como forma aí de relembrar para vocês a divisão anatômica, né? Voltada aí para o sistema nervoso central, então, né, começando aqui pela medula espinhal, vamos de baixo para cima. A gente tem neurônios sensoriais e neurônios motores que partem aqui e chegam até a medula espinhal, né? E aí vocês lembrem aí das vias aferentes e vias eferentes, né? Então temos neurônios especializados nessas vias, tá? Indo um pouquinho aqui mais proximal, já chegamos em região de tronco encefálico, podemos dividir aí em três regiões principais, tá? Começando pelo bulbo, tá? Que a gente fala que é o centro do controle da respiração do indivíduo, tá? E também totalmente voltado para controle da pressão arterial, né? Uma medida extremamente importante aí, tá? Que inclusive conseguimos obter aí, tá? E aferir aí esses valores. Temos a ponte, também aí uma parte dela vinculada com a respiração, né, no controle dessa respiração. E tem uma função importante de transmissão da informação para o cerebelo, tá? Que é quem vai coordenar certos movimentos, né? O cerebelo está totalmente vinculado aí ao equilíbrio, noções de propriocepção do indivíduo, tá? E por último, para completar, né, a última região do tronco encefálico, o mesencéfalo, tá? Que aí também está totalmente vinculado a noções de visão. Subindo mais um pouco, chegamos em região de tálamo, tá? Então o tálamo ele tem duas importantes funções aí, né? Duas principais. Então a primeira, informações, né? Ele vai captar informações sensoriais e vai levar em direção à parte mais superficial, ao córtex, né? A periferia aqui do sistema nervoso central. Tá? Então ele capta essas informações e leva até o córtex. Porém, ele também vai captar algumas informações provenientes do córtex, principalmente essas informações motoras, tá? E vai fazer, né, essa captação dessas informações motoras. Tá? No tálamo a gente tem, né, uma parte dele chamado de hipotálamo. Tá? O hipotálamo está vinculado principalmente aí a três importantes funções, como regulação de temperatura, tá? Vinculado aí à ingestão de alimentos e também um equilíbrio hídrico. Tá? Então, essas são as principais funções aí do hipotálamo, que vai estar ligado diretamente à glândula mestra aí do organismo, do indivíduo, chamada hipófise, que vocês vão ver mais para frente aí na parte de sistema endócrino. Tá? E chegamos aí na parte mais periférica do sistema nervoso central, tá? Chamada de córtex cerebral. Então, o córtex cerebral é o responsável aí pela percepção de estímulos, principalmente, né? Ele vai ter funções motoras chamadas de funções motoras superiores, que vocês vão aprender aí quando formos falar de sistema nervoso motor, e também está né, totalmente vinculado aí ao controle, né, de estímulos emocionais. Tá? Então, totalmente voltado à emoção aí do indivíduo.
Então, a divisão funcional, agora sim, tá? Vamos começar fazendo essa divisão pelo sistema nervoso sensorial, tá? Então, o sistema nervoso sensorial, também chamado de sistema nervoso sensório, ele está bastante vinculado a receptores, tá? Então, receptores, por exemplo, de modalidade, de localização desse estímulo e o quanto vai durar, né, o tempo desse estímulo, tá? No sistema nervoso sensorial especificamente, ocorre um mecanismo chamado mecanismo de inibição lateral, tá? Uma frase resume esse mecanismo, né? Então, a mudança de ordem privilegia uma única informação, tá? Então, o que é isso? O mecanismo de inibição lateral ele ocorre quando duas células, tá, em contato vão reagir molecularmente falando aí, e uma célula vai inibir a outra. Por exemplo, né, os próprios neurônios, tá, passam por um processo aí, tá, que a gente pode chamar de um processo de realimentação, tá, ou simplesmente um feedback. O que é isso? É um mecanismo pelo qual os neurônios, os mais ativos, então existem aqueles neurônios mais ativos, vão limitar a atividade de neurônios que estão próximos a ele, neurônios adjacentes, tá? E vão se encontrar aí, né, menos ativos, tá? Então, o funcionamento desse mecanismo de inibição lateral, ele acontece graças à presença de componentes excitatórios e inibitórios, ou seja, potenciais de ação e potenciais de inibição, né, inibitórios, acontecem aí a todo momento no campo receptivo dos neurônios sensoriais, tá? Ocorrendo aí uma retransmissão. Então, a informação dos estímulos sensoriais ela é transformada à medida que, né, ela vai passar de um neurônio para o outro ao longo de uma via sensorial. Né? E o sinal a ser transmitido de uma camada de neurônios para a camada seguinte, ele pode sofrer um ganho sináptico, por exemplo, excitatório. Tá? Esse ganho não mudaria a forma em si do sinal gerado a partir do estímulo. Porém, se levarmos aí em consideração, né, os interneurônios que vocês viram na aula passada, por exemplo, interneurônios inibitórios, que projetam lateralmente para inibir cada célula vizinha, haverá, né, com certeza aí um realce dessa diferença, ou seja, um aumento de contraste. E esse aumento de contraste é uma característica comum, por exemplo, que vocês vão encontrar nas vias sensoriais, né, principalmente aí um exemplo principal que nós temos é a visão, né? Ou seja, vai facilitar a detecção de objetos e o indivíduo consegue reconhecer a forma desse objeto. Então, tudo isso está envolvido com esse mecanismo de inibição lateral. Tá? E o controle, a gente diz que o sistema sensorial tem um controle descendente. Então, ele vem desde o córtex, tá, até a região aqui de medula, ou seja, é um caminho, né, descendente. Tá? Então, o córtex ele vai controlar todo esse caminho aí da informação. Tá? Então, percebam que nós temos aqui via receptor, tá? Um neurônio de primeira ordem que vai fazer, né, vai participar de um núcleo de retransmissão, gerando, né, e passando esse estímulo por um neurônio de segunda ordem, e na região do tálamo ele faz um contato com um neurônio de terceira ordem, chegando na região do córtex para um neurônio de quarta ordem. E aí o córtex é quem vai controlar todo esse sistema sensorial. Já o sistema motor, né, dando uma pincelada aqui no sistema motor, teremos dois tipos aí de motoneurônios. Então, teremos um motoneurônio alfa e um motoneurônio gama. Mais para frente falaremos um pouquinho mais deles aí. Tá? E quem faz parte desse sistema motor, vocês também vão aprender nessa aula, é o famoso reflexo. Tá? O que é o reflexo ou mecanismo de arco reflexo? São respostas totalmente involuntárias, né?
E falamos também que são respostas estereotipadas. O que é isso? Desprovidas de autenticidade. Tá? Então, não existe uma autenticidade nessa resposta. Ela simplesmente acontece. Né? E aí temos aí um mecanismo chamado de reflexo. Tudo isso falaremos aí mais a fundo quando entrarmos na parte de sistema nervoso motor. Tá? Então, o próprio nome diz sistema nervoso motor. Então, vai existir aqui, tá? Uma relação íntima entre um neurônio e, por exemplo, um músculo, formando uma fusão chamada de neuromuscular. E mais para frente vocês vão ver que tem que existir aí uma formação de uma placa neuromuscular, uma placa motor, tá ok? Para que esse músculo, por exemplo, ele se contraia e relaxe, mediante aí formações de potenciais de ação, tanto excitatórios quanto inibitórios. E a última divisão funcional que nós temos aqui, que não vai ser aí diretamente o tema dessa aula, seria o nosso sistema nervoso chamado de sistema vegetativo. Tá? Então, é aquele sistema que vai fazer o controle das vísceras. Por exemplo, é quem está responsável pelo ritmo da frequência cardíaca, pelo ritmo da frequência respiratória, está totalmente vinculado à liberação, por exemplo, e secreção de alguns hormônios pelas glândulas, tá? Algumas glândulas importantes aí do corpo do animal, além aí, por exemplo, de contração de musculatura lisa voltado para a parte digestória. Então, toda a motilidade intestinal, né, a partir do momento que esse indivíduo começa a mastigar, por exemplo, tá? O sistema nervoso vegetativo é quem está fazendo todo esse controle. Então, resumindo aí, né, essa parte estudaremos aí mais à frente, provavelmente nas próximas aulas, que é o sistema nervoso autônomo. Tá? Aqui a gente tem a parte simpática desse nervoso autônomo e a parte parasimpática. Então, essa imagem eu já mostrei para vocês em algum momento. Tá? Só relembrando, então, o indivíduo, né, teve aqui uma percepção de um estímulo, seja ele térmico, um estímulo mecânico, um estímulo doloroso, luminoso ou químico. Tá? E aí existem receptores especializados para receber esse estímulo. Eles vão fazer um processo chamado de transdução de codificação sensorial. Quem é que vai levar este estímulo da periferia, tá, do sistema nervoso periférico, para o sistema nervoso central? São as fibras chamadas de fibras aferentes. Tá? E elas estão totalmente vinculadas ao sistema nervoso sensorial. Essa informação ela vai chegar até o sistema nervoso central, tá? Para ser processada. Quem é que vai processar essa informação? Então, estruturas do sistema nervoso central: córtex, tálamo, hipotálamo, tronco encefálico e medula espinhal. Dependendo do processamento desta informação, tá? Essas, né, outras fibras, chamadas de fibras eferentes, vão levar esse processamento até dois tipos de sistema. Tá? Pode ser um sistema motor, que vai agir diretamente numa musculatura estriada esquelética, ou um sistema nervoso autônomo, tá? Que aí está totalmente vinculado à musculatura lisa, musculatura estriada cardíaca, então específica, uma musculatura específica que, né, faz parte aí e compõe todo o coração, e a glândulas. Certo? Então, não esqueçam, né, das vias aferentes, formadas por fibras aferentes, e após o processamento da informação, né, quem leva isso até, né, dependendo do sistema atingido, serão as fibras eferentes aí pelas vias eferentes. Então, só recapitulando também o sistema nervoso periférico, tá? Nós temos nervos e gânglios formando esse tipo de sistema nervoso periférico. Então, neurônios aí sensoriais e neurônios motores, tá? Que vão levar essa informação
até o H medular, tá? Vindo aí de toda a periferia, né, do indivíduo. Então, desde estímulos em pele ou até na musculatura esquelética, tá? Que vão ter aí vias diretamente ligadas à medula. Aqui uma imagem, tá, do córtex cerebral, para vocês relembrarem aí os lobos, tá? Lobo frontal, lobo temporal e o lobo occipital, tá? Que é basicamente essa região toda que vai coordenar, né, principalmente o sistema nervoso sensorial, tá? Aqui, né, um dos principais dele, o lobo parietal, tá bom? Então, dentro do córtex nós temos regiões aí denominadas córtex motor primário, somatosensorial, o córtex parietal, tá? Então, só para ilustrar aí, né? Em vermelho, principalmente lobo parietal, nós temos áreas motoras, tá? E que em amarelo, né, esverdeado aqui, temos as áreas sensoriais do córtex cerebral. Então, pela divisão funcional aí entre sistema nervoso sensorial e motor, né? Então, recapitulando, existem fibras que emergem, né, ou melhor, saem da medula, tá? E vão se ramificar, né? Elas ramificam aonde? Em terminações nervosas, ou seja, as terminações nervosas estão totalmente voltadas aí para o sistema nervoso periférico. Então, o que podem ser essas terminações nervosas ou essas fibras? Então, podem ser fibras motoras, tá? As fibras motoras, elas vão ter as funções de formar aí junções neuromusculares. Então, uma ligação entre o neurônio e um músculo, tá? Por uma placa motora. E essas fibras, elas podem, né, que partem aí ou emergem da medula, elas podem ser fibras sensitivas ou sensoriais. Vão fazer o quê? Né, função de converter diferentes formas de energia física ou química num impulso nervoso. Os nervos cranianos, né, estão totalmente vinculados a essas fibras. Então, fibras aferentes que recebem esse estímulo, tá, e levam até o sistema nervoso central, né, estão voltadas aí à parte sensitiva do indivíduo. Então, por exemplo, sistema nervoso somático ou visceral, tá? E as fibras eferentes são aquelas totalmente vinculadas a funções motoras. E existem as fibras que podem ter, né, as duas funções. Então, tanto fibras aferentes quanto eferentes, a gente vai chamar essas fibras de fibras mistas. Então, aqui uma imagem da organização geral. Então, o córtex, como eu falei para vocês, tá? A divisão aqui do tronco encefálico, né, vinculado ao cerebelo e gânglios da base, a região de medula, tá? Identificado aqui o H medular, e isso, por exemplo, vindo de uma estrutura, aqui no caso, um músculo. Então, esse músculo ele pode sofrer aí, né, algum estímulo, tá? Isso chega na região de medula pelas vias aí, aferentes, e depois que chega essa informação no córtex, as vias eferentes são responsáveis pela transmissão aí desse estímulo, ou melhor, uma reação ao estímulo aí, que foi recebido. Então, falando do sistema nervoso motor, tá? Então, vamos focar nessa parte motora. Tá? Para isso, eu preciso, né, para que esse sistema motor exista, para que ele funcione de maneira adequada, primeira coisa que vocês têm que saber, eu tenho que ter uma unidade motora. Tá? O que é? Então, defina uma unidade motora. Uma unidade motora é a junção ou é a fusão, comunicação de um neurônio motor a um músculo esquelético. Tá? Então, quando eu falo músculo esquelético, é diferente de eu falar de musculatura lisa, de musculatura, por exemplo, cardíaca. Então, é um músculo esquelético, tá? Que tem fibras esqueléticas. Então, um neurônio motor associado a um músculo esquelético, eu tenho, né, o nome da fusão disso é chamado de unidade motora.
toda a unidade motora, né, ou seja, assim que existe uma comunicação de um neurônio motor a uma musculatura esquelética, eu posso gerar, por exemplo, um potencial de ação, como foi falado aí, tá? Para vocês nas primeiras aulas, quando nós tivemos, né, aquela aula de fisiologia de membrana celular. Tá? Então, o que é um potencial de ação? Recapitulando, é uma redução rápida na negatividade da membrana plasmática. Então, dependendo da região, por exemplo, aqui eu tenho, né, um potencial de menos 50, tá? E aí, assim que esse potencial, tá, ele sofre uma redução rápida nessa negatividade dele, estou gerando um potencial de ação, tá? E ele chega até 0 milivolts. E, consequentemente, vai ter uma inervação desse potencial até valores, por exemplo, de mais 30 milivolts. Tá? E aí, gerado, né, uma vez gerado esse potencial de ação, tá? Então, todo potencial de ação vai ser seguido de um retorno rápido a valores novamente negativos, ou seja, chegamos em um potencial de repouso. Tá? Por que falar isso para vocês? Então, por exemplo, na entrada de sódio, numa membrana, né, passando pela membrana celular, com a saída de potássio, acontece um potencial de ação seguido aí de um potencial de repouso. Então, toda junção neuromuscular, formando uma unidade motora, acontecerão potenciais de ação e de repouso aí, tá? Muitas vezes. Então, a junção neuromuscular, tá? Ela é formada por quem? É formada pela parte terminal de um axônio, tá? Então, lembrem lá, né, das partes do neurônio. Nós temos o corpo celular, nós temos os dendritos partindo do corpo muscular e temos um único axônio. Tá? Então, a parte final, a porção terminal desse axônio, motor, tá? Juntamente com uma placa motora, vai formar uma junção neuromuscular. Uma vez ligados a parte, né, o axônio terminal a uma placa motora, acontecerá um processo extremamente importante, tá? Numa contração muscular, por exemplo, chamado de sinapse neuromuscular. E o que é a placa motora? Tá? Então, é a região da membrana plasmática de uma fibra muscular. Então, né, vocês vão ter que dar uma revisada aí também na anatomia muscular. Tá? Existe uma parte, né, extremamente importante, que é onde essa região da membrana plasmática de uma fibra muscular vai se conectar, chamada sarcolema, tá? Onde vai dar o encontro de quem? Do nervo com o músculo. Tá? E a partir do momento que temos uma junção neuromuscular seguida por uma sinapse neuromuscular, nós teremos, né, a contração, por exemplo, de um músculo esquelético. Tá? Então, só para que vocês vejam aí, tá, uma parte anatômica muscular, então temos o osso, por exemplo, um fêmur, tá? Onde existe um tendão ligado a este fêmur, recoberto por uma fáscia, tá? Que vai se transformar aqui, ó, por exemplo, numa musculatura. Tá? Então, pode ser ao contrário também. Né? Temos o músculo que vai, né, a cabeça desse músculo aqui vai formar, por exemplo, um tendão recoberto por fáscia que vai se conectar, por exemplo, a um osso. Tá? E esse músculo ele tem quem? Ó? Um axônio motor. Tá? Então, existe um neurônio com axônio motor percorrendo esse músculo, tá? Assim como também vasos sanguíneos. E, né, se formos destrinchando toda essa musculatura, chegamos num retículo chamado retículo sarcoplasmático. Tá? Então, a parte da junção neuromuscular, tá, ela está aqui. Então, temos aí a formação de uma placa motora, tá? Por uma junção neuromuscular de um neurônio aqui com uma musculatura.
Tá? E aqui é o momento onde teremos, né, a contração muscular. Então, quais são as etapas dessa contração muscular, se nós formos aí, tá, destrinchar isso em miúdos? Então, tem que ter um impulso nervoso para começar. Tá? A partir do momento que temos esse impulso nervoso, lembra que eu falei para vocês que é gerado o quê? Um potencial de ação. Então, a carga negativa ela vai ser perdida, né? E vai chegar ali mais ou menos, né, em 0 milivolts. E vai liberar o principal neurotransmissor para que aconteça uma sinapse neuromuscular, chamado de acetilcolina. Então, falou em impulso nervoso, contração muscular, sinapse neuromuscular, tem que vir na cabeça de vocês um neurotransmissor específico chamado acetilcolina. Tá? E vai gerar o quê? Um potencial de placa motora. Assim como liberou aqui, né? Por exemplo, um potencial de ação, gerou o potencial de placa motora. E aí essa célula vai passar por um processo chamado despolarização celular. Tá? E aí os túbulos transversos contidos lá no retículo sarcoplasmático do músculo, tá? Eles vão fazer o quê? A liberação de um íon extremamente importante para que ocorra, né, essa contração muscular, que é o íon cálcio. Tá? A união do cálcio com uma proteína chamada troponina no músculo vai gerar uma interação entre os dois principais filamentos musculares, chamados de actina e miosina. E aí sim temos a contração de um músculo esquelético.